Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Edição das 8 começando aqui no nosso canal, com certeza com atraso, porque eu tava esperando o fim da cobertura da convocação de Carlo Ancelotti. Tava aqui esperando, fazendo as anotações, pesquisando e tal, vendo como é que tava o clima e temos agora a confirmação. Danilo! Nosso camisa 8 vai para a Copa do Mundo, foi convocado pelo Carlo Ancelotti e é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa edição das 20 horas. Então já vai deixando o like, o seu comentário, compartilha esse vídeo para todo mundo nos grupos do WhatsApp, em todas as redes sociais conhecidas pelo homem, para que cheguem mais pessoas aqui, pessoas novas, se inscrevendo no canal e se tornando amigas do canal Memória Alvinegra, tá certo? Roda a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar de Danilo na Copa do Mundo. Pois é isso. 9 entre 10 pessoas que fossem entrevistadas diriam que Danilo estava na Copa. E é isso que aconteceu. Danilo foi convocado, vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Botafogo. Mesmo nos momentos em que o Botafogo esteve nas mãos de um técnico completamente perdido e cabeça dura, estou falando do Martin Anselmi, o Danilo ainda assim era o nosso único era a nossa única notícia positiva com a passagem do Martin Anselmo. Martin Anselmo sai, o Franklin Carvalho entra, na verdade, o Rodrigo Belão assume como interino e aí vem o Franklin Carvalho e o Danilo vem mantendo desde então essa boa atuação, vem mantendo essa constante na sua, na sua carreira dentro do Botafogo. A seleção brasileira tinha a possibilidade de convocar 2 jogadores do Botafogo. A gente poderia ter o 48º convocado e o 49º. Mas o Vitinho, como eu já tenho falado aqui para vocês várias vezes, o Vitinho não tem se ajudado nos últimos tempos e não foi convocado. Né? Na minha opinião, ele até disputava essa convocação, ou era um ou era outro, com o PH do Vasco. E eu sempre falei, o Vitinho, para mim, por mais que ele esteja numa fase ruim, ele é melhor que o PH, então deve estar à frente. Mas para ser convocado, o Vitinho não estava se ajudando. Mas o Danilo se ajudou o tempo inteiro. Desde que começa a temporada até hoje, o Danilo, como eu falei, vem mantendo o seu padrão de jogo. Padrão esse que levou ele para a convocação final, né? Ele esteve aí na última data FIFA, incrível o que aconteceu com o Danilo. O Danilo entra num seleto grupo que, puxando pela memória aqui, eu não vou lembrar aqui de histórias mais antigas, né, apesar do canal ser Memória Alvinegra, mas o Danilo me lembra muito o Grafite na Copa de 2010. Na Copa de 2010, o Grafite ele entra na última data FIFA, passa por cima de todos os concorrentes e confirma a vaga para ser o jogador da seleção brasileira na Copa de 2010. O Danilo faz essa mesma movimentação. O Danilo chega à seleção brasileira na última data FIFA, a data em que enfrentava a França e a Croácia. Ele entra contra a França e vai muito bem. O Brasil melhora. Em alguns momentos a gente pensa, opa, o Brasil agora tem chance de tentar fazer um jogo mais encardido contra o time da França, que passou por cima do futebol brasileiro. Tá? Ele melhora o meio de campo do Botafogo. E voltando lá atrás, tem vídeos que eu fiz aqui sobre a atuação do Danilo naquela data FIFA. Eu falei, o Danilo fez até com que o Casemiro voltasse a ser o Casemiro, o jogador que eu admiro, assim, né? Eu costumo chamar o Casemiro de Casemito. Eu gosto muito do estilo de jogo do Casemiro, né? Então, eu acho que o Danilo ele conseguiu ser dominante no meio de campo, como nenhum outro companheiro do Casemiro tem sido. Podem colocar aí o Paquetá, que foi convocado, eu também já imaginava que a convocação teria Paquetá e Danilo, e não um ou outro diferente da situação de Vitinho e PH que eu trouxe aqui, tá? Mas o Danilo é um jogador que apareceu na seleção brasileira, tu não tomou conhecimento de pressão, entrou no jogo com personalidade contra a França, entrou no jogo contra a Croácia e foi
também dominante no meio de campo, tendo inclusive marcado o gol que ajudou o Brasil a vencer a Croácia. O Danilo traz uma nova perspectiva para o meio de campo da seleção brasileira que nenhum outro jogador trouxe. Estou falando de Fabinho, Lucas Paquetá, Andrei Santos. Nenhum jogador trazia essa dinâmica diferente para o meio de campo. O Danilo trouxe. Então, naquela época, eu cravei. Danilo precisa ser convocado para a Copa e digo mais, o Danilo precisa ser titular da Copa ao lado do Casemiro, porque foi o único jogador nesse ciclo, nesse miniciclo do Carlo Ancelotti, que conseguiu fazer com que o Danilo chegasse no nível que a gente espera do Casemiro. Nenhum outro jogador conseguiu fazer isso, e eu acho que é exatamente por isso que o Danilo foi convocado, porque é um jogador que trouxe essa nova perspectiva, esse sangue novo pro meio de campo da seleção brasileira. Estou muito feliz com a convocação do Danilo, claro que poderia ter sido melhor. A gente teve, além do Danilo, outros dois jogadores que estiveram no radar do Carlo Ancelotti. Já falei do Vitinho aqui, o outro é o Alex Telles, mas foi um tanto tardio, por isso que eu entendi até a não entrada dele nessa lista final e a entrada do Juba nessa lista final. Também fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, falando que a gente está falando de um ciclo que finalmente vai começar, depois que terminar a Copa, um ciclo completo até a Copa de 2030. E em 2030, o Alex Telles vai estar com 37 anos. Já o Juba vai estar com exatamente 30 anos. Então, faz sentido o Alex Telles ter ficado de fora. Mas, realmente, poderia ter sido muito melhor. O Botafogo poderia ter tido 50 jogadores convocados para a seleção brasileira. Mas estou muito feliz com o Danilo sendo o 48º, fazendo com que o Botafogo mantenha a sua hegemonia. O clube que mais cedeu jogadores à seleção brasileira em Copas do Mundo. Que o Danilo tenha boa sorte na Copa, que ele volte a jogar pelo Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, porque o Danilo seria um talento jogado fora se fosse negociado a preço de banana com o futebol brasileiro. Danilo, depois da Copa, pode valorizar muito mais. Que o Botafogo não corra nos bastidores para vender o Danilo o mais rápido possível. Que o Botafogo entenda profissionalmente que depois da Copa, se o Danilo hoje está valendo 25, 30 milhões de euros, que depois da Copa eles entendam que o Danilo, dependendo da campanha do Brasil, claro, e do seu próprio desempenho, possa valer, de repente, 50, 60 milhões de euros. Porque a Copa do Mundo é como se fosse, eu já falei aqui, eu já dei esse termo aqui uma vez para vocês, é como se fosse o São Paulo Fashion Week da bola. É o FIFA Fashion Week do futebol. Então, se o Danilo for muito bem, que o Botafogo entenda que é melhor segurar o jogador até o final da Copa do Mundo, porque negociar o jogador com o time brasileiro, para mim, não é a melhor notícia para o Botafogo. Seria um Botafogo ainda desvalorizado no mercado internacional. Seria muito legal o Botafogo fazer uma venda depois da Copa do Mundo para o futebol europeu, para um grande clube, com todo respeito ao Luiz Henrique, mas nada de Zenit. Estou falando aqui de Premier League, estou falando de Arsenal, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, que o Botafogo consiga, de repente, fazer uma boa venda com o Danilo após a Copa. E que o Danilo, repito, faça uma grande Copa. Estou muito feliz com a convocação do nosso camisa 8. Já tivemos um camisa 8 numa Copa uma vez, estou falando do Gerson, em 66, ele era jogador do Botafogo, muita gente só lembra da Copa de 70 porque o Brasil foi campeão, mas ele não era jogador do Botafogo na Copa de 70. Na Copa de 70 ele já era jogador do São Paulo, mas em 66, quando ele chega à seleção brasileira para a Copa do Mundo, ele é jogador do Botafogo. Então já tivemos um camisa 8 lá, e em 2026 vamos ter outro camisa 8 nosso vestindo a camisa da seleção brasileira. Parabéns, Danilo. Boa sorte, Deus te abençoe, que você realize o bom futebol que você sabe que pode realizar jogando uma Copa do Mundo com a camisa amarela, 5 vezes campeão do mundo. E que você só saia do Botafogo para o futebol europeu. Você merece muito mais do que o futebol brasileiro. Você está no Botafogo, ótimo, mas para sair do Botafogo, para ir para outro clube brasileiro, eu não vou entender. Você tem que sair do futebol brasileiro
para ir para o futebol europeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vai sair muito tarde. A edição das 20 vai sair quase, deixa eu ver aqui, às 21 horas, mas está valendo. Grande abraço para vocês, vídeo feito, fica entregue, valeu, fui.